E aí, pessoal, vamos mais uma vez dar prosseguimento à regra de derivação aplicando a nossa regra da cadeia, que é muito importante, uma ferramenta importante para o estudo das derivadas, e é o tópico em questão na nossa videoaula neste momento. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos. Trouxe duas questões aqui que não são questões básicas, são questões mais avançadas, na qual você vai ter que aplicar a regra da cadeia por mais de uma vez, muito provavelmente. Então vamos à resolução da primeira questão, que pede assim: nós temos dois itens e a questão diz o seguinte: determine a derivada das seguintes funções. Eu tenho y igual a seno do cosseno da tangente de x. Então, pense comigo. Você tem que analisar desta forma. Pense primariamente que esse aqui é o meu u. E aí você vai sempre derivar a função mais externa. E aí, a regra da cadeia, você usa da seguinte forma: a derivada de y vai ser igual. A derivada do seno é o cosseno, e não é cosseno de u. Nós estamos lembrando qual é a derivada do seno, é o cosseno. Quem é o u? O u é cosseno tangente de x. Então eu vou colocar aqui, ó, cosseno tangente x. Acabou aqui? Não, a regra da cadeia continua. Derivo agora vezes da derivada do u. Só que neste caso eu vou apenas indicar. Deixa eu ver se eu consigo uma canetinha diferenciada. Aqui eu vou indicar vezes a derivada do cosseno da tangente de x. Márcio, por que você indicou? Porque trata-se de funções compostas e mais complexas para você entender. Vamos derivar isso aqui agora. Perceba que agora o nosso u, que é uma variável que a gente usa para aplicar a derivação em cadeia, né? Derivar a regra da cadeia, o nosso u agora passou a ser isso aqui, ó. É algo mais interno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar em derivar o externo vezes a derivada da função interna. Aqui já está feito. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou apenas, tão somente, repetir como está aqui, ó. Já foi derivado. Vezes, qual é a derivada do cosseno de u? Professor, é menos o seno de u. Mas o u quem é? Então, ó, menos o seno de u. O u quem é? A tangente de x. Nós derivamos a tangente de x? Não. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que destacar aqui vezes a derivada da tangente de x. Eu destaquei aqui. Tudo bem? Vou fechar o colchete aqui. Eu posso até pegar, veja, e jogar esse sinal para fora, uma vez que aqui é multiplicação. Deixa eu consertar esse G aqui. Da mesma forma, esse G. Então, olha só. Perceba, vou jogar esse sinal para fora e é a última linha que nós vamos trabalhar.
Vou repetir tudo que foi feito, né? Nós já derivamos. Vezes o seno. Vou fechar aqui, né? Vezes o seno da tangente de x vezes, né, a derivada da tangente. Qual é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado de x. E aí nós já resolvemos a nossa questão. Está concluída a nossa obra de arte, que para muitos não tem significado, mas que isso é a nossa regra da cadeia. É que eu amplio, às vezes sai do corte aí, sai no corte aí, ó. Então, ó, eu repeti essa parte, derivei o cosseno da tangente. A tangente aqui passou a ser u, eu penso na derivada do cosseno, é menos o seno. Menos o seno de u, mas u quem é? A tangente de x. Vezes a derivada de u. Quem é u? Tangente de x. Repeti a derivada aqui, não derivei. Na última linha, repeti todo o processo. Quando cheguei na tangente, eu fiz o quê? Derivei, resolvendo a questão. Vamos para a próxima questão, que também aparece uma certa complexidade. Veja, note que eu quero achar a derivada da função em relação a x. Pense, você tem 7e elevado à raiz de x. Pense o seguinte, se você tivesse e elevado a x, a sua derivada seria e elevado a x. Entretanto, você tem uma derivada lá que não é igual a essa aqui. Existe uma função composta ali. Tudo bem? Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar 7 vezes a derivada de e elevado à raiz de x vezes, eu derivei isso aqui, e elevado à raiz de x, vezes, qual é a derivada? A derivada mais interna, que no caso eu chamei esse raiz de x, eu chamei de u. É como se fosse um e elevado a u, que dá e elevado a u, vezes a derivada de u. Qual é a derivada, se o u é raiz de x, qual é a derivada da raiz de x? É 2 raiz de x. Isso nós já vimos em aulas anteriores. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Eu derivei isso aqui, vezes a derivada disso. Mas, aqui eu estou fazendo do meio mais direto, né? Mas o quê? Mesmo raciocínio aqui. O que eu tenho que pensar? Aqui eu tenho que pensar que o meu u é tudo isso aqui, ó. Quanto é a derivada da raiz quadrada? Ah, Márcio, é 1 sobre o cosseno de x mais 3, vezes a derivada do u, vezes o u. Você derivou a raiz de u, que dá 2, dá 2, aqui é 2, né, pessoal? 2 raiz, deixa eu colocar aqui a raiz. A derivada de raiz de u é 2 raiz de u.
1 sobre 2 raiz de U. 1 sobre 2 raiz de U. Quem eu chamei de U? É a derivada mais interna. Ela agora nós vamos derivar. Como é que a gente deriva essa função interna aqui? Você vai pensar, a derivada do cosseno, eu vou abrir um parênteses, é menos o seno de x. E a derivada de 3 é 0. Perfeito. Vamos para a próxima linha e última para a gente organizar a nossa derivada. A derivada da função x ficou da seguinte forma: 7e elevado à raiz de x sobre 2 raiz de x mais, ok? Aliás, o mais com menos, nesse caso aqui, ó, é menos, né? É uma multiplicação, né? 1 vezes mais 1 vezes menos 1 dá menos. Menos, eu posso colocar assim: seno de x sobre quem? Sobre 2 raiz do cosseno de x mais 3. Pode ser, pessoal, que em alguns livros vocês encontrem essa resposta aqui com expoentes fracionários e negativos, ok? Pode até aparecer isso, mas acho interessante essa forma de escrita aqui, uma forma bastante tranquila de entender, ok? Então é isso. É uma derivada que aparentemente é um monstro, né? Mas que deu para sair, deu para resolver. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula. Com mais, se você quer continuar estudando cálculo, não perca as próximas aulas. Até a próxima aula.